Antes de 2022 começar de verdade, pouca gente apostava que o Ceará viveria uma das eleições mais surpreendentes da sua história recente. As pesquisas iniciais mostravam um cenário embolado, cheio de incertezas, e com um detalhe importante: Eumano de Freitas ainda era um completo desconhecido para a maioria da população. Fora dos círculos políticos e da militância, muita gente perguntava sem vergonha nenhuma: quem é esse Eumano? Nas primeiras sondagens eleitorais, o nome dele aparecia tímido, sempre atrás, muitas vezes dentro da margem de erro ou até em terceiro lugar. Roberto Cláudio surgia forte, com um recall alto por ter sido prefeito de Fortaleza por 2 mandatos e carregar a herança política de Ciro Gomes. Capitão Wagner também aparecia competitivo, principalmente puxando o voto da direita e do eleitor mais insatisfeito. O clima era de segundo turno garantido. Vitória em primeiro turno? Isso parecia piada. Eumano vinha de uma trajetória discreta para o grande público. Advogado, professor, militante histórico do PT, ex-secretário de Educação de Fortaleza e deputado estadual, ele já tinha disputado eleições importantes e perdido. Tentou a prefeitura de Fortaleza em 2012 e caiu no segundo turno. Tentou novamente uma eleição majoritária em Caucaia em 2020 e também não venceu. Ou seja, não era um campeão de votos. Pelo contrário, carregava no currículo derrotas que pesavam. Só que 2022 não era uma eleição comum. O rompimento entre PT e PDT mudou tudo. Uma aliança de mais de 16 anos foi quebrada de forma traumática. O PT decidiu ir sozinho, bancar um projeto próprio e apostar num nome que representasse fidelidade total ao partido e a Lula. Eumano era esse nome. Não tinha vaidade grande, não tinha grupo próprio forte, mas tinha algo decisivo: confiança absoluta da cúpula petista e de Camilo Santana. Enquanto isso, Roberto Cláudio vinha com uma avaliação pessoal muito alta. Mesmo fora da prefeitura, ainda era visto como um gestor eficiente, principalmente em Fortaleza. Tinha estrutura, discurso afiado e apoio pesado de Ciro Gomes. No papel, era o favorito natural. A campanha começou com essa leitura. Roberto liderava, Wagner disputava voto a voto e Eumano corria por fora. Mas aí, o interior do Ceará entrou em cena, e foi ali que a eleição começou a virar. As articulações políticas fora da capital fizeram toda a diferença. Prefeitos, lideranças locais, vereadores e grupos regionais começaram a fechar com Eumano, muito puxados pela força de Camilo e pela expectativa do retorno de Lula à presidência. A máquina política do interior se movimentou como poucas vezes se viu. Enquanto a oposição concentrava força em alguns poucos municípios estratégicos, Eumano crescia de forma silenciosa em dezenas e dezenas de cidades. Era voto miúdo, voto espalhado, voto construído na base. Quando as pesquisas começaram a mostrar essa virada, muita gente achou que era exagero. Não era. No dia da eleição, o mapa do Ceará ficou quase todo vermelho. Eumano venceu na esmagadora maioria dos municípios. A oposição só conseguiu ganhar em poucas cidades, bem pontuais: Fortaleza, Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Marco, Morrinhos e Pires Ferreira. Foi isso, um punhado de vitórias isoladas diante de um estado inteiro que escolheu o outro caminho. Fortaleza, como sempre, teve peso simbólico. Eusébio e São Gonçalo também seguiram essa linha mais ligada à oposição. Já Marco, Morrinhos e Pires Ferreira apareceram como exceções num interior majoritariamente alinhado ao projeto petista. O contraste foi gritante. Enquanto a oposição concentrava voto em poucos pontos, Eumano dominava o mapa. O resultado final chocou até quem estava dentro da campanha. Eumano venceu em primeiro turno com mais de 54% dos votos válidos. Capitão Wagner ficou em segundo, Roberto Cláudio em terceiro. Um desfecho que quase ninguém cravou meses antes. Roberto Cláudio não saiu pequeno dessa história. Sua avaliação pessoal continuou alta e permaneceu como um dos nomes mais fortes da oposição. Mesmo derrotado, manteve capital político, influência e respeito, principalmente na capital e na região metropolitana. Não à toa segue sendo citado em qualquer cenário futuro. O que ficou de 2022 foi uma lição dura para quem analisa política só pela superfície. Não basta palco, discurso bonito ou lembrança de gestões passadas.
O Ceará mostrou que articulação, base e leitura correta do momento político podem virar uma eleição inteira. Eumano, que ninguém conhecia, virou governador. A oposição, que parecia forte, venceu em poucas cidades. E até hoje, muita gente ainda tenta entender como isso aconteceu. Talvez porque a virada começou bem antes do voto, longe das câmeras, lá no interior, onde a política ainda se decide no olho no olho.